Olá, seja bem-vindo a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas. Nesse programa nós temos sim notícias para comentar, mas nós também temos que responder perguntas que vocês fizeram no último vídeo. Parece que vocês gostaram bastante quando eu fiz isso, então vamos responder as perguntas que vocês fizeram. Nossa primeira pergunta vem do Pedro Paulo. Ele perguntou por que o monarca ele tem poderes maiores que o cidadão comum, se ele sequer foi eleito para nos representar. Essa é uma crítica que os antimonarquistas frequentemente fazem, que é pelo monarca ele não ser eleito, ele não teria uma legitimidade democrática. Bem, na maioria das monarquias, com exceção daquelas para a Arábia Saudita, a gente tem partidos políticos que são republicanos e partidos políticos que são monarquistas. E o povo é livre para votar em qualquer um dos dois. E no nosso sistema de democracia, a gente vota naqueles políticos com os quais as ideias a gente se identifica mais e a gente quer ver postos em prática. Pois bem, nesses países que são monarquias, a grande maioria dos políticos que são eleitos, eles defendem a monarquia no seu programa. Ou seja, se o povo não quisesse mais monarquia, eles teriam votado em partidos republicanos e abolido a monarquia. Mas não, eles continuam votando em políticos que defendem a monarquia. Então a monarquia tem sim uma legitimidade democrática. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Pedro Paulo. A nossa segunda pergunta vem do Renato Fernandes. Ele perguntou qual a função da nobreza nas monarquias atuais. Essa é uma pergunta difícil porque depende da monarquia. No Ocidente, a nobreza ela praticamente perdeu todo o poder político que ela já teve. E ainda tem monarquias tipo a Noruega, onde não tem nobreza. Mas tem também o Reino Unido, que eu acho que é uma das únicas monarquias no Ocidente, onde ainda reserva um papel exclusivo para a nobreza, que é na Câmara dos Lordes, que é como se fosse o Senado do país, que só é ocupado por membros da nobreza britânica. Mas tem outras monarquias, por exemplo, no Oriente Médio, no mundo árabe, que tem os sheiks, que é como se fosse a nobreza de lá, onde eles ainda têm um papel importante na política e na economia, no petróleo. Então eu espero ter respondido a sua pergunta. É uma pergunta bem difícil. A nossa terceira pergunta vem do Igor Falcão. Ele perguntou quais são os limites do poder moderador e seus exemplos de outras monarquias e como ele pode ser usado sem que o imperador fique com fama de ditador ou corra o risco de se meter contra corruptos. Eu vou começar respondendo a segunda parte dessa pergunta, que é o exemplo do poder moderador em outras monarquias. Na verdade, o poder moderador ele foi simplesmente um nome dado para a função do monarca no parlamentarismo. Na verdade, inclusive presidentes nos países parlamentaristas utilizam o poder moderador também, só que não tem esse nome. Só teve o nome de poder moderador, o poder que o chefe de Estado utiliza no parlamentarismo, no Brasil e em Portugal, que Dom Pedro I escreveu a Constituição. Na verdade, todas as outras monarquias constitucionais têm, e as repúblicas parlamentaristas também. Inclusive, o presidente de Portugal hoje ele tem também poder moderador. Agora, respondendo à primeira parte da sua pergunta, quais os limites do poder moderador? Em primeiro lugar, o poder moderador não é um absolutismo disfarçado, como muita gente diz por aí. Como a gente viu, o poder moderador existe em vários outros países que são muito democráticos, como por exemplo no Reino Unido, na Espanha, inclusive em Portugal, mas que não tem esse nome. Na verdade, nas monarquias, ele é mais conhecido como uma prerrogativa real. Vamos ver alguns exemplos do que o poder moderador pode fazer. O artigo 101 da Constituição Imperial de 1824 dizia: o imperador exerce o poder moderador, nomeando senadores, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos Conselhos Provinciais, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, suspendendo os magistrados,
perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselha a humanidade e bem do Estado. Todos esses poderes que eu acabei de falar, com exceção daqueles dos senadores e dos conselhos de província, ainda existem na maioria das monarquias e também nas repúblicas parlamentaristas. Esses poderes não são nada demais, eles na verdade são só poderes que o chefe de Estado tem para tentar garantir a democracia. Respondendo a última parte da sua pergunta, como que o imperador pode exercer o poder moderador sem que fique com fama de ditador ou corra o risco de se meter contra corruptos? Ele pode fazer isso utilizando o poder moderador daquelas 3 maneiras que o Walter Bagehot delimitou, que eu citei no vídeo passado, que são os poderes de aconselhar, prevenir e ser consultado pelo governo. Não importa qual seja o governo, apenas tendo em vista o bem do seu país. A nossa última notícia vem do Flávio Barboni. Durante o plebiscito de 1993, constantes foram os ataques às monarquias mundiais e sua suposta inutilidade em relação à eficiência do governo presidencial norte-americano. Na época, o Brasil tinha como principal parceiro econômico e cultural os Estados Unidos, e essa ideia do presidente dos Estados Unidos pode ter tomado a consciência coletiva do votante médio, e o resultado já conhecemos. Que chance de plebiscito semelhante teria hoje? Você quer que eu seja bem sincero com você? Nenhuma. A monarquia não tem nenhuma chance de ganhar se o plebiscito fosse feito hoje. Em primeiro lugar, olha só quem que ia organizar esse plebiscito. Pois é. Segundo lugar, olha só quem que defende a monarquia na política e olha só quantos defendem a república na política. Pois é. Terceiro lugar, olha só quantas pessoas ainda defendem a república no meio cultural e quantas pessoas defendem a monarquia no meio cultural. Tem uma desproporcionalidade muito grande nisso. O debate ia ser muito desproporcional e ia ser, obviamente, ia para o lado da república. Então, é muito melhor a gente não fazer um plebiscito agora, esperar ainda, porque a monarquia não tem nenhuma chance de ganhar e só ia estragar a volta à monarquia. Respondi essa pergunta. Enfim, nós temos notícias. Como todos sabem, ocorreu um atentado terrorista em Paris na semana passada, na quarta-feira. E nesse fim de semana, ocorreu uma grande marcha em favor da liberdade de expressão e contra o terrorismo na França, e contou com a presença de diversas celebridades políticas, entre eles o rei e a rainha da Jordânia. Isso só comprova o que eu já falei no meu terceiro vídeo, que é que as monarquias do mundo muçulmano elas são menos radicais do que as repúblicas muçulmanas, e que se as monarquias não tivessem caído, não só haveria mais liberdade naquela região, como também haveria mais paz e o terrorismo seria uma preocupação muito menor no mundo. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, se inscrevam no canal e dêem um gostei aqui embaixo. Compartilhe este vídeo também, mesmo se vocês tiverem gostado ou não tiverem gostado, para que ele atinja o maior número de pessoas. Quero agradecer também às páginas do Facebook que estão compartilhando meus vídeos, o Movimento pela Restauração da Monarquia no Brasil, a Causa Imperial e a página Imperator, essa do Caio Tavares, que ele faz hangout sobre monarquia e também vídeos sobre monarquia. Vou colocar o link de todos eles aqui embaixo na descrição para que vocês possam curtir e ver depois. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão compartilhando meus vídeos, pessoas que estão compartilhando sabem quem são. Então, muito obrigado, até a próxima semana.